Salve, povo de Deus! Eu sou o irmão Cruz e este é o canal Os Últimos Atalaias. Irmãos, antes de começar, vou pedir para que você deixar o seu like aqui no nosso vídeo, tá? Para que você possa receber os nossos próximos vídeos, que você também possa comentar no final do vídeo, tá, irmãos? Vamos dar continuidade àquele vídeo que nós terminamos anteriormente. Nós estamos meditando na parábola do rico e Lázaro. Vamos lá, irmão. Voltando à história, está lá em Lucas, Lucas 16, a partir do versículo 19. Voltando à história, no versículo 20 até o 21, nós vemos que o rico sabia da necessidade do pobre e ele podia ajudá-lo e não fez nada por ele. Provérbio 21, 13 diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Alejandro Bulhon também questiona em seu livro sobre o seio de Abraão. Ele diz que o seio de Abraão teria que ser muito grande para acolher todos os santos. Mas é apenas uma referência poética. Ele, como escritor, deveria saber disso, pois deve ser o próprio Abraão quem recepciona os santos ali. Pois Jesus disse, se referindo a Abraão, Isaque e Jacó, que para Deus todos eles vivem, pois Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Está lá em Lucas, capítulo 20, e o versículo 38. No versículo 22, não relata, mas os dois foram enterrados igualmente. Nessa hora já não há diferença entre rico e pobre. O Hades, mencionado no versículo 23, não é a cova da sepultura como muitos defendem. É bem verdade que em muitas passagens, principalmente no Velho Testamento, o Hades se refere à cova, mas não é em todas, e muito menos nessa, a menos que o rico tenha sido enterrado vivo. No versículo 24, nós temos a confirmação do próprio rico, que ele conhecia o mendigo e até sabia o seu nome. Como eu falei no início, o que Salomão escreveu a respeito da morte era relativo a este século. Os fatos narrados a partir do versículo 23 já não se referem a este século. É por isso que fogem à compreensão humana. Tudo o que aconteceu até o versículo 22 foi assunto na terra, nos dias desse acontecido. Você vê relato dos irmãos do rico, mas também teve seus vizinhos e amigos que os sepultaram, e muitos contemporâneos seus que foram testemunhas oculares deste acontecimento. Todo o conteúdo, a partir do versículo 23, é de origem espiritual, se discerne pela fé. É por isso que só Jesus poderia nos falar sobre esse lugar, e nós, pela fé, crer. No versículo 25, Abraão diz: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Mas a riqueza é uma maldição? Para muitos, sim, pois o amor ao dinheiro é a separação de Deus. Em Lucas, capítulo 6, versículo 24, Jesus diz: mas ai dos ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ou seja, a consolação do rico foi terrena e passageira, e a consolação de Lázaro é eterna. Mas a história tem gente rica
Mas a história tem gente rica como Cornélio, que teve a sua casa agraciada com a salvação. Com a salvação de Deus, mesmo sendo um romano. Ele era, mesmo sendo um romano, mas ele era temente a Deus e generoso para com os pobres. Está lá em Atos capítulo 10, do versículo 1 e o versículo 2. O versículo 26 fala do abismo de separação. Como nós vemos, o rico clama e não é atendido. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse ouça aqui tem o sentido de atender. Essa palavra é usada várias vezes na Bíblia com esse sentido. É como se dissesse: vocês clamarão e não serão atendidos. No versículo 27 e 28, você vê a confirmação do rico clamando e não sendo atendido. No versículo 29, você vê o tempo desse acontecimento, nos dias de Moisés. Nos versículos 30 e 31, diante da insistência do rico, Abraão lhe diz que isso simplesmente não é possível. Moisés e os profetas foram encarregados dessa missão nos seus dias. É uma pena que o rico não tenha compreendido isso em vida. Nos nossos dias também não é diferente. Nós temos a Bíblia e os profetas dos nossos dias, por mais que muitos deles tenham se corrompido, mas nós podemos confiar inteiramente na Bíblia, pois só ela tem a palavra de salvação. Quem está nesse momento no seio de Abraão, nada pode fazer por nós. Da mesma forma que nós não podemos fazer nada por quem está no Hades. A crença de orar por quem já morreu para interceder por nós é antibíblica. Quando alguém ora ou oferece sacrifício para quem morreu, seja Maria, Pedro, João ou qualquer um outro, se torna como um louco. Semelhante a Saul, que rogou ao santo Samuel durante o seu descanso, e por isso teve a sua sentença pronunciada no mesmo dia. Está lá em 1 Samuel, capítulo 28, do 15 até o 19. Vocês podem conferir na Bíblia. Nos dias de Isaías, também não eram diferentes. O povo abandonou ao Deus vivo para consultar os mortos. E Isaías lhes exortou assim: Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Isaías 8:19. É como se Isaías estivesse dizendo: vocês não têm um Deus a clamar? O que os mortos podem fazer por vocês? O seio de Abraão é o lugar onde estão os crentes salvos de todos os tempos, aguardando o seu galardão que o Mestre prometeu. O Hades, onde se encontra o rico dessa história, é o lugar onde se encontram todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Todos os inimigos de Deus estão nesse lugar. E essa história nos traz uma reflexão.
Porque nós sabemos que a morte é uma certeza. Mas a forma como nós vivemos os nossos breves dias podem determinar, sim, o lugar onde viveremos a eternidade. Será que Jesus estava querendo nos amedrontar com essa história? Como se faz com crianças? Certamente que não. Mas muitas religiões dizem que ao se pregar assim, você faz parecer que Deus é mau e que por isso as pessoas ficam mais longe dela. Era também assim que agiam os falsos profetas nos dias de Jeremias. E todo mundo sabe o resultado. Jeremias passou 40 anos pregando uma mensagem de arrependimento, mas as pessoas só queriam ouvir os falsos profetas, que falavam o que elas queriam ouvir, e o resultado foi catastrófico. Quando dizemos a uma pessoa, tá tudo bem, Deus te ama do jeito que você é, Ele só quer que você seja feliz com o que você faz ou com suas escolhas. Nós nos tornamos tão falsos como os falsos profetas nos dias de Jeremias. Imagine João Batista dizendo a Herodes: tá tudo bem, você gosta da mulher do seu irmão, mas não tem nada. Mas não tem problema nenhum. O importante é que vocês sejam felizes. Se João Batista tivesse dito isso, ele não teria perdido a sua cabeça, mas teria perdido a salvação. Jesus estava nos mostrando que o pecado é tratado com seriedade, que não se resume apenas a esta vida. Pois se fosse assim, qual seria a esperança de pessoas como aquele mendigo, que a palavra diz que ele sofreu a vida toda? E o castigo dos maus, como ficaria? Que Deus é amor e misericórdia, nunca duvide disso, porque Ele é mesmo. Mas Ele também é justiça e juízo. Às vezes achamos que Deus é injusto, mas se Ele nos tratasse com justiça como merecemos, estaríamos todos no lugar desse rico. Mas o sacrifício de Jesus nos garante o seu amor e a sua misericórdia. Amém, irmãos? Que vocês possam meditar bastante nessa palavra. Pegue sua Bíblia, medite em cada versículo, porque essas palavras não é uma ideia minha, mas foi Jesus que me deu cada uma dessas palavras, tá? E que Ele possa te abençoar grandemente e que possa te dar discernimento da sua palavra. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor tem me dado, em nome do Senhor Jesus. Amém.